Saudações, amigos da corda, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Quinto dia da semana de treinamento. Hoje, antes de sair de casa, eu resolvi dar uma repassada na semana de treinamento, fazer aqui um apanhado. E o primeiro dia foi teoria. A gente chegou, entrou na sala de aula e foi passado para a gente os documentos, né, que são utilizados na nossa atividade, as NBRs 15475, 15595, NR6, NR35 de altura, ICOP, TAX, então e falou um pouco sobre Loller também, equipamento de içamento. Então o primeiro dia foi teoria, o Sebastião ele conhece muito, é o instrutor lá do CT. Ele tem aí 15 anos de área, então conhece bastante. Já tem bastante tempo na instrução, muitos anos, já deve ter aí, acho que uns 10 anos dando instrução. E ele passou toda essa parte teórica aí que é possível dar numa sala de aula, mas o profissional tem que buscar esses documentos, estudar, tem que saber do que está falando, tem que conhecer a parte teórica tanto quanto a parte prática. Importante ele buscar os documentos e durante a trajetória dele profissional, conhecer, né? Estudar e estar sempre atualizado. Então, tá aqui a colinha que eu fiz, né? Que a gente fez, anotando para eu não me perder. Então, no primeiro dia foi teoria. E aí, no final do primeiro dia, já apresentou os documentos para quem... Já apresentou os equipamentos para quem vai fazer o nível 1. Mostrou ali o que é um ascensor, descensor, montou o cinto. E alguns já deram até uma palhinha ali, deu uma subida rapidinho, desceu, só para sentir. E foi legal. E nesse primeiro dia, eu consegui trazer uma manobra já, que foi a passagem por nó. Passagem por nó, manobra de nível 1, onde a gente passa ali, sobe no ascensor, passa para o descensor antes de passar pelo nó, aí passa, sobe com 2 travaquedas, né? Passa o outro para cima, subiu com o ascensor, beleza, quem tiver curiosidade, volta lá no vídeo 1, consegue ver essa manobra. Lembrando que eu não sou instrutor, não sou professor, eu sou um profissional de acesso por cordas, sou nível 3, desde 2012, comecei em 2007 na escalada, e certamente você que está assistindo aí pode conhecer uma técnica melhor que a minha, isso não tem problema nenhum, eu fico bem à vontade com isso. Isso são as nossas experiências que vão trazendo para a gente a facilidade. E se você quiser comentar uma maneira mais fácil, ou então que gostou, fica à vontade, comenta lá no vídeo, não tem problema nenhum. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Então nesse primeiro dia a gente conseguiu fazer lá uma passagem por nó. Vou anotar aqui para não me perder. Primeiro dia foi. Segundo dia o instrutor ele vai falar exatamente como ele sabe que a manobra deve ser feita. Ele chegou para mim, eu estou renovando para 3, e eu não tenho problema nenhum em receber instrução, eu já falei para ele, falei, Tião, pode me ver aqui como se fosse a primeira vez, pode me falar o passo a passo, show de bola. Então ele já faz isso, né? Algumas pessoas não gostam, falam, eu sei fazer. Não fala que sabe fazer, escuta o que tem a dizer, faça da maneira que ele está falando, de repente é uma nova técnica. Eu gosto de fazer de maneiras diferentes porque a gente acaba conhecendo outras técnicas, isso é muito bom. Então ele falava assim para mim, por exemplo, a montagem de uma equalizada, uma ancoragem equalizada. Faz um 9 aqui, prende, pega aqui, dá 3 braçadas para fazer uma borboleta. E aí o ajuste vai ser pouco, pequeno, tal. Ele falou ali como fazer, pode fazer também com orelha de coelho. Você vai dar 4 braçadas, né? Porque tem 4, vai e volta 4 vezes a corda, faz a orelha, vai dar certo também. Às vezes precisa de um ajuste, mas é pequeno. Toma cuidado com borboleta para não ficar cruzado e tal. Ele fala exatamente, ele mostra como é para fazer. Ele não deixa dúvidas. Se tiver dúvida, ele vai repetir quantas vezes forem necessárias. E ele fala, ó, monta aqui, ó, faz uma equalizada, faz uma reancoragem, que é o fracionamento, deixa esse seio um pouquinho longo para não ficar muito curto, facilitar na hora de você passar, porque na hora da prova, o acesso que você montar vai ser o que você vai utilizar. Então, tenta montar o melhor possível para você. Então, ele fala como fazer as manobras, desde o nível 1, 2 e 3. Esse é o segundo dia, ele fala exatamente o que ele quer. E aí, no final do dia, consegui trazer uma transferência com a vítima. Quem não assistiu, quiser dar uma olhadinha lá no final do vídeo,
eu fiz uma transferência, estou lá explicando como eu fiz e tal. Então, ali eu já tinha feito essa transferência durante o dia, ele deu algumas dicas ali, a gente não pode esquecer de pegar a corda. Acontece. O avaliador fala para você, ó, você vai tirar aquele boneco lá de cima, vai transferir para essa corda aqui, ela tá longe a corda. E aí você sobe ali, está preocupado em como vai tirar a vítima e esquece de levar outra corda. Como que você vai transferir? Não dá, né? Aí tem que descer, pegar a corda e tem tempo. Na avaliação tem tempo. Então não esquecer de levar a corda aí, quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha lá. Esse foi o segundo dia. Terceiro dia já começa a ficar mais intenso o treinamento. É repetição direto ali já para tentar reproduzir o que o instrutor passou no segundo dia. Tem que fazer ali tudo que ele está pedindo, tem tempo, ele já começa a marcar um pouquinho do tempo, já começa a dar uma pressãozinha de avaliação. Então não pode dar mole, tem que prestar atenção, evitar muita brincadeira, descansar à noite. Esse é o terceiro dia. Terceiro dia, eu consegui fazer para vocês aqui, foi uma tirolesa. A gente foi uma situação de uma troca de um refletor, de um colaborador que não era escalador. A gente simulou uma situação que o cara não é escalador, mas tinha que trocar o refletor. E só ele era o eletricista, a equipe de escalada não era, ele tinha que fazer, e a situação era essa. Então a gente montou uma ancoragem aqui em cima, passou por um desvio e tensionou aqui embaixo, com stop. E do outro lado o contrário, ancorou aqui, passou por um desvio aqui e outro stop aqui embaixo. O Leandro e o André me ajudaram lá nessa manobra, para mostrar aqui para vocês. Então acabou ficando duas cordas, uma foi aqui, desviou e ancorou, e a outra o contrário, subiu, desviou e ancorou. E a gente desceu esse seio da tirolesa e ancorou no boneco com uma polia e um backup. A polia é um ponto só, mesmo sendo dupla, e um backup da polia. Então conforme foi tensionando aqui, tem que ser junto, porque é uma tirolesa, o Leandro e o André tensionaram juntos, e aí o trabalhador chegou lá em cima. Se ele passasse mal, ou ao término da atividade fosse descer, né? Que, lógico, vai descer, mas passou mal durante a atividade, era só folgar a tirolesa, o colaborador já descia, não precisa ir lá em cima buscar. Então esse é um bom sistema para essa situação. Existem outros sistemas? Claro que existe outra ancoragem, poderia fazer um desvio de outra forma. De repente você está pensando aí, pô, dava para fazer de tal jeito. Várias técnicas dava para fazer, mas a gente trouxe essa da tirolesa. Beleza? Então esse foi o terceiro dia. Quarto dia simulado. Aí o instrutor já começa a agir como avaliador. Ele pedia as manobras, ó, quero que tire o boneco daqui, coloque lá em cima daquela plataforma, depois traga para cá. Quero ele nesse ponto. E aí ele começou a ir mais em cima do tempo e avaliar, ver se a gente está pronto, né, para fazer a prova, tudo mais. Então no terceiro dia foi simulado. Terceiro dia foi simulado. Quarto dia, a gente já está no quarto dia. Quarto dia foi simulado. E aí no final do quarto dia, a cabeça já está um pouquinho cansada a semana toda pensando em NBR, NR e tudo mais. E a tensão da prova, né? Você acaba confundindo as coisas um pouco. A gente está no quarto dia, que é o do simulado. E aí no quarto dia, no final do dia, consegui trazer uma progressão. A progressão foi uma progressão de nível 1. Eu subi ali na plataforma, dei uma subidinha na corda, entrei na progressão. É muito importante estar sempre em 2 pontos. Então você tem que colocar um terceiro ponto para quando você tirar um, está em 2. Na progressão, você tem que usar os 3 encordoamentos para garantir os 2 pontos sempre. Porque a todo momento você está tirando um ponto e quando você tira um, você fica em 2. Beleza? Então quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. A progressão foi no quarto dia. E aí deu uma cansadinha, esse quarto dia cansou. Porque ele passou manobra por manobra, né? Porque é para ser repetitivo, é repetição e é para ver se você vai aguentar a prova, que é um pouquinho cansativo. Semana toda de treinamento. Então foi isso. Ontem, né? Quarto dia foi ontem e trouxe a progressão. E hoje, quinto dia. Quinto dia, sexta-feira, é mais para ele dar uma repassada, ver como tá. Então ele não vai exigir muito, mas só que o cansaço acumulado da semana pode fazer com que o candidato ali sinta um pouco. Eu posso sentir, alguém que está fazendo lá pode sentir o cansaço. Rio de Janeiro está calor,
Então é isso. Bora pro quinto dia, quinto e último dia de treinamento. Beleza? Vambora. Galera, quinto dia. Treinamento finalizado. Hoje mais repetição. Ele foi pegado. E agora é descansar. Hoje foi também tirolesa, sistema de içamento, cruzado. O instrutor botou a gente para pensar bastante, pedindo algumas manobras. Amanhã a prova, mas eu ainda vou trazer uma manobrinha aqui para vocês. Vou trazer um desvio, passagem por desvio. Deixa eu ver, vou pegar aquela cordinha ali, ó. Cadê? Vou pegar essa aqui. Essa cordinha laranja aqui. Vou pegar essa cordinha laranja, passar por esse desvio, subindo, descendo. Às vezes rola algumas dúvidas aí, quem está começando. Ontem eu trouxe progressão. Muito bom, progressão tem que treinar. Não pode dar mole. Muito comum aí às vezes o pessoal ficar. É muito comum o pessoal ficar em um ponto, achar que está em dois ali, colocou 2 calsteios no mesmo ponto e achar que é 2 pontos, quando na verdade é 1. Então é isso, galera. Eu vou trazer essa manobra de desvio. Hoje foi pesado porque a semana toda, né, de treinamento. Então isso tem um desgaste aí. Mas foi bacana. E amanhã a prova. Vamos nessa. Bora pra manobra. Começo ali com aquele passo a passo de nível 1. Aprendi lá em 2007. Primeiro a segurança, trava-quedas, depois o equipamento de tensão. Lembrando que o crawl é um ponto, o ascensor de punho não é um ponto. Ele é um acessório ali para auxiliar na subida. Então eu vou fazer um desvio duplo, simples, de nível 1, manobra de nível 1. Dizer que ali é um desvio para proteger a corda de algum perigo ou o trabalhador, daquele ponto do desvio para baixo. Então é uma passagem simples, é uma ancoragem dupla com 2 fitas. Ali você pode pegar na fita, jogar para cima, é uma situação de trabalho normal, não tem mimimi, não tem conversa. Joga ele para cima ali para você chegar o mais próximo possível da direção da ancoragem. E joga um encordoamento em cada ancoragem para poder abrir os mosquetões e não deixar aquela possibilidade de chegar no perigo. Cheguei ali na direção da ancoragem mais ou menos. Já dá para colocar os encordoamentos. Número 1, lembrando que são 2 ancoragens, ali não está compartilhado, então tem que tomar cuidado para colocar cada encordoamento em uma ancoragem. Se tivesse compartilhado, seria no mesmo local, estariam os 2 mosquetões juntos, mas ali tem que tomar o cuidado de colocar um em cada ancoragem. Já pode abrir o mosquetão. Ali os bonecos ali em cima já preparados para a gente tirar no dia seguinte, a gente já deixa tudo preparado. Amanhã vai ser a prova, a gente já deixa os bonecos lá. O avaliador chega, já está tudo pendurado. Passou do desvio, já pode tirar ali o encordoamento e seguir no trabalho. Não solta de vez para não dar aquele pêndulo, que aí mostra que você não teve controle, né? Então é importante você soltar ali devagar a fita. Continua subindo. Vou passar para o equipamento de descida e passar novamente pelo desvio. Da mesma maneira que eu subi, eu vou passar descendo. Vou me aproximar da ancoragem, colocar 2 encordoamentos, um em cada ancoragem. Abrir o mosquetão, passar para cima, soltar os encordoamentos e descer. Não tem mistério, só tem que ficar tranquilo, calmo, garantir os 2 pontos, até no desvio. Você tem que colocar os 2 encordoamentos para ficar em 2 pontos ali no desvio. Se ele é duplo, 2 encordoamentos. Se ele fosse simples, 1 já bastaria. Então aí descendo, importante não segurar no trava-quedas, no corpo do trava-quedas, porque se você pega no corpo dele, você desativa a função dele de travar,
Em caso de problema no descensor, a tendência é apertar a mão, né? E aí vai desativar o trava-quedas e vai descer direto. Então tem que puxar ali na cordinha do lado, porque ela é curtinha. Se der alguma coisa, a tendência de você largar é grande, porque ela é curta. Ó, chegou na direção da ancoragem, trava sempre o descensor, sempre conferindo os mosquetões, tem que estar fechado, não dá mole lá na prova. Coloca ali os 2 encordoamentos, ó, puxa na fita, sem cerimônia, não tem problema nenhum. Claro, ele não pode ser muito longo. Se ele for longo, a gente monta ele com mais mosquetões intermediários. Dobra a fita, coloca um mosquetão intermediário para ter o alcance, sem dar esse pêndulo maior, né? Caso o desvio seja maior. Abriu o mosquetão, colocou para cima, não tem dificuldade, não precisa fazer força excessiva. Existem outras técnicas de passar no desvio? Com certeza existe. Você pode passar sem abrir o mosquetão, trazer mais para frente a gente traz essa manobra. Dá para passar sem abrir o mosquetão, é como se fosse uma transferência, você vai trocar de corda ali, vai inverter as cordas. É quase como uma passagem de nó com vítima. Ali já pode tirar os encordoamentos, desvio passado, mosquetão fechado, manobra concluída. E é isso. Quem tiver curiosidade de ver os outros vídeos, tem aí o primeiro, segundo, terceiro e quarto dias, cada um com uma manobra. Fique à vontade. E amanhã eu vou trazer aí o resultado da prova. Um abraço, até o próximo vídeo.